Iniciamos o segundo episódio da coluna do Nenê Áudio e Vídeo na cidade de Gramado, acompanhando o Summit de Gramado. Eu tenho por costume, nos meus podcasts, eu vou seguir a linha em Gramado, de eu não apresentar os meus convidados. Porque, como eu digo e repito, é muito ruim ficar dizendo o currículo das pessoas. Né? E vai que erre, e vai que diga uma bobagem. Então eu vou pedir que os meus convidados se apresentem e a gente, dali, inicia um bate-papo que não sei que fim vai levar, né? E aonde nós vamos chegar. Misturar as pessoas aqui. Exatamente. Já que tu falou. Então tá. Bom, meu nome é Luiz Cruz, eu sou mais conhecido também como Luizão, né? Todo mundo acaba me chamando dessa forma. Sou uma pessoa que me notabilizei por trabalhar muito tempo em televisão, tanto que voltei, né? Eu já tinha quase 13 anos de SBT numa segunda passagem, tive uma experiência de empreendedora, trabalhando numa agência de influenciadores digitais durante 5 anos, e desde o ano passado acabei voltando para fazer a gestão do SBT aqui no Rio Grande do Sul. Né? Trabalhei antes em agência de publicidade, tenho formação em publicidade, formação em jornalismo, né? Em gestão, em administração, mas eu acho que o que me encanta mais é essa parte justamente da gestão de pessoas, de poder conversar, chegar a soluções, né? Principalmente, acho que eu levo para a minha vida assim, a foco em solução, né? Passar a vida resolvendo problemas, mas sempre de uma maneira conjunta, conversando com os outros. Assim que eu me caracterizo, né? Na minha vida profissional, na vida pessoal, tenho 3 filhos, né? Mas já... Diz o outro problema é não ter problemas, é resolver os problemas. É resolver problemas. É praticamente isso, quer dizer, tenho uma família grande, numerosa, de irmãos, tudo, mas o que eu levo para minha vida é as minhas amizades, o meu trabalho e vamos levando. Estamos aí para conversar e para principalmente com nossos amigos aqui também poder trocar algumas ideias. Que boa essa carreira, né? Falar depois disso tudo, né? Meu nome é Bruna Serrano, eu trabalho na Prefeitura de Porto Alegre. Eu sou gestora de projetos hoje, mas eu gostei de uma coisa que tu falou, Luizão, que eu fiquei conhecida por, né? Eu fiquei conhecida há muito tempo por trabalhar com comunicação digital. Sou especialista em marketing digital, trabalhei com redes, mas numa área muito mais focada na decisão, que é tanto a área política quanto a área da saúde, né? Eu já trabalhei também dentro disso, dentro do hospital, trabalhei no Blank, trabalhei no governo Sartori, hoje trabalho no governo Melo, mas eu também trabalhei no governo Ieda, trabalhei na Bienal do Mercosul, trabalhei na Fiergs, então eu participei já de todas as partes do marketing e trabalhei em agência. Então eu sou jornalista de formação, mesmo não me identificando, me sinto muito mais uma marqueteira, né? Gosto de trabalhar com tecnologia e inovação hoje, migrei para isso por conta própria, de entender que eu passei por todo esse ciclo de que eu precisava estar mais conectada com a tecnologia e facilitar a vida das pessoas, e ter esse core da política e da área pública, que é facilitar a vida do cidadão, me faz ter paixão pelo trabalho. Então hoje eu sou uma abençoada, que eu digo, né? Que eu trabalho em projetos que eu desenvolvi, né? Então que a gente presta esse serviço, que entra na área do empreendedorismo digital, que é onde eu aprendi, só que agora é para fomentar o pequeno e microempreendedor, né? Que é o Feirão, que é o case que eu vou palestrar no Gramado Summit, né? E também eu trabalho numa área territorial específica, com a área de tecnologia, com transformação digital, que foge um pouco lá da minha história com a comunicação inicial. Então fico até tímida, né? Perto Como de assim? tanto tempo. É verdade, gente, porque...
deve ter começado muito cedo, né? Por Comecei. das contas, falou, começou aos 5 anos. Comecei... Não, gente, eu tenho 40 anos, né? Vamos combinar. Então, melhor, vamos fazer 40 em junho. Quase 40. Então... Vê que loucura, né? Exatamente a metade do que eu. Olha aí, viu? Então, é isso que eu queria contar 2 da minha jovens. história. 2 jovens, são Com certeza. uma jornada dentro da comunicação que me levou à tecnologia e inovação e estou muito feliz trabalhando com isso hoje. Muito bem. Em primeiro lugar, Nenê, obrigado pelo convite. Meu nome é Tomás Adam, eu sou um dos sócios da Critério, Resultado em Opinião Pública, uma empresa de gestão estratégica de imagem e reputação. Além de mim, temos a Soraya Hanna, o Kleber Benvenu e o Rafael Codonho como sócios. Nós cuidamos da reputação, da imagem de empresas, de instituições, de governos, políticos, trabalhamos também com campanhas eleitorais. E especificamente, né, a área da inovação também é um caminho que a gente tem buscado aí também de clientes ou de empresas que nós atendemos que tem um pendor para inovação. E ao longo dessa trajetória também tenho tido a oportunidade de estar em alguns eventos, né, fazer a cobertura de eventos desde o Web Summit em Lisboa, SGSW, o Gramado Summit aqui já é o terceiro ano que nós participamos. E não menos importante, né? Acho que é importante eu trazer isso. Eu sou gramadense. Eu nasci em Gramado. É impressionante, né? As pessoas também nascem em Gramado. Não só passeiam. Não, eu sei que é difícil entender isso, às vezes é raro, mas... Veio a passeio. Vim a passeio, né? Exatamente. E estou aqui, então, na minha cidade natal. Então, bem-vindos a Gramado. Espero que a cidade... Quando o Gramado não era Gramado que nem hoje. Não, foi em 89 que eu nasci, então já era outra cidade, era muito menor, né? Mas Estudou na UX? Estudei na PUC. Sou filho da PUC, Famecos. Olha, Famecos. Ia a Porto Alegre para... Exatamente. Me mudei para Porto Alegre em 2007, eu tinha 16 para 17 anos, 17 para 18 anos, e voltei para cá, na verdade, na pandemia. Hoje eu ainda tenho um apartamento em Porto Alegre, vou toda semana, mas hoje a minha família está estabelecida aqui, minha esposa Andressa, meu filho Benjamin, e a gente voltou para o bom filho a casa torna, né? Então estamos aí. A esposa também é gramadense? Não, caxiense. Caxiense. Sartoriana? Ah, não sei. Mas vem da cidade, pertinho aqui, é do lado, né, na verdade. E a família dela vive lá? A família também é de Caxias e aí são todos serranos, né? A gente tem uma ligação especial com a Serra, mas nos conhecemos em Porto Alegre. Nesse dia que nós estamos fazendo o podcast, nós estamos encerrando o primeiro dia do Gramado Summit. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês participaram durante todo o evento, desde a abertura do Marcos Rossi, né, até 5 horas, 6 horas da tarde, quando teve a última palestra. Eu brinquei em off que nós estamos enfrentando o primeiro dia do mais do mesmo. Vocês têm essa opinião? Vamos lá, mais do mesmo em relação ao quê, né? Esse que é... Inovação. Inovação. Ontem eu assisti uma palestra da Simone Gasperin, Sim. que veio do SWX. E que em Austin, né, que é, no meu entender, o maior festival de inovação, do mundo, música, de cinema do mundo, né? E está praticamente completando 50 anos. É uma loucura isso aí, né? E numa cidade tipo Gramado, interior do interior, né, dos Estados Unidos, né? E que começou com um festival de música lá, porque os texanos da vida, né, gostaram de tocar violão e cantar suas musiquinhas, e hoje se transformou no Barrocanes, né, pelo seu sentido, etc, etc. E ela disse que tem algumas palavras que foram coibidas nesse festival. Transformação. Está proibido. Chega de falar em transformação. Mudança. Tudo mudou. Talvez assim, não dá para dizer que é mais do mesmo, porque o princípio da inovação é que cada vez que ela vai ser dita, vai
comunicar algo novo, né? Vai A ser... verdade é o seguinte, Luiz, eu também acho que, cara, as coisas estão mudando de minuto em minuto. Estão mudando a nossa cabeça não para. Outra coisa que a Simone disse, que os Estados Unidos resolveu colocar um guarda-reio nas redes sociais. Não é um regulamentar. É um guarda-reio. Para aí, breca aí. Breca e vamos ver o que vai acontecer. Até porque tem uma outra coisa acontecendo que se chama CIA. A inteligência artificial. Tem gente dizendo que é 2026, ou tu serás um praticante da inteligência artificial, ou terminou. Tu está fora do mercado. E aí? Como é que a gente vê tudo isso? Eu dizia para Simone, mas num país pobre que nem o Brasil, será que nós vamos conseguir fazer tudo isso? Mas em termos de internet, o Brasil não é considerado um país pobre. Eu acho que, nesse ponto de vista, principalmente, é um país inovador, é um país que tem seguidores com um engajamento absurdo, né? Tem pessoas que se pautam e que, de certa forma, são relevantes. Por causa da internet? Não, né? Não. Então, não vou nem entrar no aspecto político. Não quero entrar no aspecto político. Estou dizendo, eu acho que é uma balela isso, cara. Acho que é uma balela, Luiz. Pô, vai pro Nordeste, cara. Tu acha que o mundo tem o seu mundo. Trilho? Acho que é o nosso mundo. O nosso mundo anda. O nosso mundo anda independente, num trilho independente da internet, independente da inovação. Sabe que eu estou falando demais, mas eu só vou dar um exemplo. Por ser de formação mosaica, né, eu sexta-feira vou à sinagoga por causa do Shabbat. E aí eu terminou o Shabbat e eu saí para fumar. O idiota fuma. Né? E aí cheguei na parte de fora ali, tem um sofás e estavam umas 20, 30 crianças brincando, correndo, esperando os pais. Né? Sabe qual era o assunto? BBB. O Matheus deu de ser vergonha, não sei o que, eu não sei nem quem era o Matheus, mas eu via isso. Né? A outra lá só mostra a bunda, não sei o que. Eu já disse para minha mãe que ela não vai ganhar. Daí aí os caras dizem que as crianças trancam no quarto com tela, que ficam escondidas, que não vem TV aberta. O que é isso, cara? Sabe, eu não sei esses folclore. Então o Silvio Santos pode fechar, a família Marinho pode fechar, porque o mundo está dizendo que as crianças, que a classe alfa, né, vem aí e não vai ver mais nada. Será que é isso? Não, né? Eu acho que a conversa que tu tá... a tendência, né, de que tu tá falando, talvez vá acabar esbarrando numa questão que eu acho que é primordial, que é a questão da regulamentação. A regulamentação é algo que eu acho que tem os princípios morais, mas principalmente... o Tomás pode dizer, regulamentação sem censura. Não, exatamente. São os princípios morais, antes de ser princípios que vão estar impedindo que alguém possa se expressar. Né, que alguém possa demonstrar a sua opinião, mas princípios morais, desde sempre aconteceu isso, né? A televisão passou por isso, o rádio passou por isso, todos os meios de comunicação passaram por isso. Eu acho que é uma questão de talvez se escrever, né, algumas regras, né, ou até reafirmar essas questões morais que podem nortear um caminho, né? Eu queria só retomar o que o Nenê trouxe no início, que eu acho que é bem importante essa discussão sobre ser mais do mesmo ou não. Né? Quer dizer, eu tenho participado de alguns eventos e vejo que, de fato, há uma certa... o conteúdo neles se repete de certa forma. E mais do que isso, assim, eu vejo... lembro de alguns eventos que eu participei em 2021, 2020, que tinha, assim... O próximo grande inovação são as NFTs, né? São aquelas as imagenzinhas dos macacos, né? Sim. Que era o super com valor, inclusive. Era o que de cada 10 startups lá do Web Summit de 2021, 5 tinha um macaquinho lá dizendo que era NFT e era aquilo voltado para o seu negócio.
eu acho que naturalmente esses eventos eles vão caminhar para aquela palavra-chave do momento, para a palavra de moda, mas quem participa deles, eu acho que se tiver um direcionamento, né, um encaminhamento estratégico do que se quer fazer com um evento desses, né, com o networking que se faz, eu acho que eles são muito relevantes e cada um tem a sua importância. Uma palavra-chave, network. Network, exatamente. Sim. Hoje mesmo eu participei de uma, como plateia, né, de um painel que uniu o Hospital Moinhos de Vento, que é nosso cliente, mas também a Unimed e uma startup. E a grande de saúde. Exatamente. E a grande conversa era, bom, como faremos para que os dados compartilhados de todos os usuários sejam únicos e façam parte, né, do Sistema Único de Saúde, que isso converse com a iniciativa privada, com os hospitais. Então, como isso vai ajudar o paciente final? Então, eu acho que aqui esses eventos são importantes para isso, porque eles abrem uma roda de debate e abrem um caminho para a convergência que, claro, vai ter inovação, vai ter tentativa e erro, mas que fundamentalmente são pessoas, são negócios se conversando e buscando uma solução usando tecnologia, usando inovação. Então, nesse sentido, acho que é esse o caminho mais... Mas eu acho que tu usou uma palavra melhor ainda, dados. Eu acho que isto supera tudo. Quem não tiver dados... Quem não souber trabalhar com dados. Exatamente. A regimentar É um pouco difícil, né? A gente poder julgar, porque as tendências, como tu mesmo falou agora, elas mudam o tempo inteiro, a realidade muda. Mas eu queria falar sobre essa parte do Big Brother, né? Que tu lembrou das crianças. Hoje a gente consegue assistir... Eu não assisto Big Brother, mas eu sei tudo o que acontece pela minha timeline das redes sociais. Vou puxar pelas redes. E principalmente pelo ser humano, que é o mais do mesmo, que eu achei diferente e gostei do conteúdo em algumas partes, né? O ano passado, eu identificava aqui uma conversa sobre precisamos ser autênticos, temos que ser mais humanos, né? Este ano, todo mundo falando de inteligência artificial, porém... Todo mundo que eu vi, que eu assisti... Não. Todos os seres humanos. Antes de falar do case ou do que vai desenvolver, com a história que vai contar, puxou para sua história. Sensibilizou, fez uma conexão com as pessoas. Eu, quando estava lá no início, quando nem tinha internet, eu fiz isso, a minha história com a minha mãe, com meu pai, e eu senti isso em vários, né? E é uma tendência, né, que todo mundo se conecte emocionalmente, que é algo que o robô nunca vai fazer, que a criatividade ou que a gente direcione esse robô, seja ele através dos dados, o que a gente quer, até isso é uma coisa que a gente está trabalhando lá, que é, temos um grande financiamento, queremos ter um grande da lei para facilitar a vida das pessoas, enfim, assim como o Open Innovation de saúde. O que a gente vai fazer? Mas aí tem que ter um especialista lá, que é o cara que trabalha há 50 anos, que nem sabia que existia esse tipo de tecnologia, que é ele que tem que saber. Ele que vai direcionar como que vai ser essa facilidade que vai vir através da inovação e que nem sempre é a tecnologia, né? Às vezes é um processo que muda e eu senti que essa parte mais humana das pessoas foi colocada, até eles colocaram moda, uma parte geek, que é um pouco diferente dos outros anos, que é onde engaja na rede e aí entra os números, né? A métrica, se tu for colocar onde que tem mais influenciadores que rentabilizam melhor, é na moda, é o lifestyle, é a beleza. Então faz sentido pro mercado também ter essas pessoas trazendo essa parte humanizada. Sabe o que é? Eu sinto que o momento que avança a cada minuto uma coisa nova, Isso. ele retroage também. Sim. Eu tenho exemplo as coisas com rasas, né? Dos painéis de LED, os digitais. O mundo já está julgando que os estáticos dão mais resultado do que os painéis digitais. Porque os painéis digitais te dão uma mensagem em 8, 10 segundos e que tu não descarta. consegue fixar. Tu acaba descartando. O mundo está julgando o QR Code. Acesse o... Menu de QR Code, né? Cardápio. O mundo está voltando para o
papel. Por quê? Porque a internet e as redes sociais criaram fake. Então já tem cidades no interior dos Estados Unidos, na Espanha, aumentando suas tiragens em jornais, pequenos jornais. Cidades O pequenas. livro, Cidades pequenas. Pequenas. Porque O localismo. os livros bateram recorde Isso. de venda no ano que passou. Então, cada vez mais. Né? E aí, além de toda essa coisa, se fala em sustentabilidade. Né? Ah, sim. Né? O papel do livro, não o papel do livro como, né? O papel do livro da impressão, o papel do jornal, e assim por diante. É que eu acho Por exemplo, a loja Zara, só para terminar, está cobrando, tu compra coisa lá, cobra 50 centavos uma embalagem para jogando sustentabilidade. Só que dentro vai um vestido com um rótulo, com carimbo, não sei, em plástico. Aí não adianta. A questão de configurar uma tendência, né? Que antes todos os processos, né, que configuravam novas tendências eram recortes maiores, quer dizer, olha, vamos configurar uma nova tendência em relação a um determinado assunto. Olha, vamos fazer um recorte nos últimos 5 anos para ver em relação aos últimos outros 5 anos para ver o que mudou nisso. A impressão que a gente tem, e quando faz... A Bruna justamente falou isso, quer dizer, há 1 ano atrás se falava disso, que há 1 ano atrás se falava disso, quer dizer, esse recorte passou a ser um recorte muito menor. Isso mesmo. Né? Exatamente, passou a ser um recorte menor, mas tão menor mesmo que eu acho que a gente tem que dar uma freada, porque a gente não pode, de certa forma, descartar, né? Descartar a história, descartar os clássicos, descartar aquilo que são verdades, não diria absolutas, mas são verdades importantes, né? Simplesmente pelo fato de querer criar algo novo, de demonstrar uma tendência de inovação de uma maneira forçada, eu diria. E tem uma outra coisa uma discussão que eu tive hoje muito interessante, que não dá pra gente descartar. Não dá pra descartar o erro. As marcas, as pessoas precisam errar para aprender, para criar algo novo, porque na verdade a inteligência artificial acaba sendo, de alguma forma, uma mediocrização no sentido de encontrar o médio, né? Porque o IA justamente pega tudo que existe, um banco de dados gigantesco e atinge um meio do caminho, né? Então, há pouquíssimo espaço para o erro, mas também há pouquíssimo espaço para a criação nesse contexto, né? Então, não descartar o erro também é um ponto importante para que haja evolução. Né? Porque fica tudo meio raso, né? O problema da internet é esse. E o IA tem algumas coisas assim, né? Inteligência artificial generativa, inteligência artificial colaborativa. Cara, hoje que quem está colaborando? Quem é esse cara que colabora aí? Generativa vago para ajuda, cara. Generativa é tentativa e erro. É isso aí. Né? E aí? Mas não dá para descartar o uso dessas ferramentas todas, desse ferramental, né? Eu acho também acho. gente. Usou o termo muito correto. Ferramenta. São ferramentas. Eu acho que esse é o segredo de utilizar a inteligência artificial em qualquer nível. É como uma ferramenta para transformar algo. Usar a palavra transformar, inovar, facilitar. Seja banco de dados. Tu vê uma empresa tipo Critério que resolve crises. Como é que ela faz isso? Como é que uma inteligência artificial vai resolver isso? Fala aí, Tomás. É ou não é? Mas imagina que sensacional, Tomás, ter um banco de dados sobre a crise assim. É isso sim. Porque é o grande talento, né? Quer derrubar o Soraya. Não. Isso é um pedacinho. Mas isso é um talento que eles têm. Posso até elogiar, né? Porque gosto muito de todos eles, mas... Porque é um talento, gente, que vocês têm e que vai potencializar muito a inteligência artificial de usar isso no dia a dia. Não sei se vocês já usam, claro. É o que a gente diz, né? Inteligência artificial, na verdade, o IA
tem que ser inteligência aumentada, né? É a nossa própria inteligência aumentada, como se fosse de fato uma ferramenta a mais que a gente pode utilizar, né? Mas dentro de um contexto que já, ou de um conhecimento que já é nosso, né? Que já existe, assim. Então, saber usar bem e colocar isso à prova no dia a dia do trabalho, numa gestão de crise onde tem tantas variáveis, tantas questões a serem avaliadas e tantos erros, acertos, questões humanas, né? É muito difícil se utilizar tão somente da inteligência, da inovação, da inteligência artificial para algo que é tão rico, de fato, como esse cenário. Que é a tomada de decisão, né? Que é o grande sucesso, que tu olha aqueles dados para tomar a decisão, que aí é o nosso talento humano. Tá, e como é que tu faz isso, Bruna? Tu que trabalha com ente público. Ai, boa pergunta. Inclusive, submetemos semana passada para ganhar uma certificação internacional da Bloomberg, que é sobre dados. Não posso me aprofundar muito porque não tenho esse conhecimento aqui, mas é muito bacana para quem quiser pesquisar. E no caso, tem 4 cidades na América Latina que tem essa certificação, e Porto Alegre quer ser uma delas. E para que isso aconteça, o gestor público ele tem que tomar decisão a partir de dados. Então, todas as ações que a gente faz hoje e o que a gente possui de dado, porque obviamente nem todas as gestões têm todos os dados em tempo real e tudo mais que é necessário, espero que um dia aconteça, trabalhamos para isso, mas o fato é, tem que ter o processo da experiência, aí tem o talento, tem a parte de entender o quanto aquilo ali é um risco, né? Porque quais são os dados que eu preciso saber? Isso também tem que ter a experiência, não é só o robô que vai te dizer, né? Então tem todo um processo que tem que ser feito. E isso, eu acredito muito que tem que ter uma capacitação, que nem eu falei lá no início, né? A pessoa que trabalha com os dados há 50 anos, há 30 anos, ele conhece aquela realidade dele, às vezes leva mais tempo para desenvolver qualquer coisa, mas na tecnologia ele consegue isso muito rápido, se ele souber tomar essa decisão. E eu acho que a capacitação é o grande diferencial desse momento, que antigamente a gente levava 10 para aprender, hoje em dia em 2, né? É a grande capacitação, eu também concordo contigo. Mas separando os gêneros... Como assim? Separando, classificando em geração G, Z. Isso, exatamente, porque eu acho que... mesmo. Claro. Agora tem uma coisa assim, por exemplo, tu falou. Eu acredito nisso, né, gente? Porque se tu não capacitar, é muita tecnologia nova e tu tem que aprender sobre aquilo para tomar a decisão. Tá, mas e as definições que tem? Um exemplo, como assim? Z é a geração mimimi. Como é que faz? Não, e tem... A geração minha, é a geração... Mas nem todo mundo precisa também ter os dados o tempo todo, vamos né? embalar todo mundo. Eu acho que nem todo mundo precisa, né, gente? Sabe que, cara, tu chegou onde eu queria chegar. É isso aí. Nós estamos rotulando. E eu acho que o Tomás disse isso mais ou menos. Sabe? Nós estamos rotulando. Agora, por exemplo, tá falando de gestão pública. Eu não consigo imaginar que vocês não vão tomar uma decisão e vão avaliar a repercussão se não, por exemplo, verificarem as melhores práticas. Porque assim, o que acontece aqui em Porto Alegre, acontece em Recife, acontece em Austin, acontece em Nova York, algumas pessoas implementaram determinadas decisões relativas a, sei lá, trânsito, relativas à educação, relativas à segurança mobilidade pública, é uma que tem muitos dados, né? Quais foram as melhores práticas? É aí que eu acho, quer dizer, no momento que a inteligência artificial te permite apresentar um cardápio onde tu possa somar informações resolver um problema, né? Resolver um problema. Somando essas informações, as informações que a gente tem de adaptação à nossa realidade, acho que tu está tomando uma grande decisão e usando a inteligência com sensibilidade, não só uma aquisição de dados, simplesmente, não só usar dados que já estão prontos, né? E aí entra no que tu falou agora, né? Que nem todo mundo precisa, né, ter acesso a isso, e todas as áreas têm que trabalhar com isso. Eu acho que não é necessário, no meu entendimento, né? Mas, e outra, todo mundo pode captar dados em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os mercados. Mas para que tu quer o dado?
Esse é o questionamento. Muitas vezes, isso desde a época que eu trabalhava com publicidade, tráfego, aquela função toda, que dizia, não, eu preciso saber. Tá, mas você vai fazer o que com esse dado? Para quê? Ou então o diretor de criação apareceu com uma campanha maravilhosa. Tá, mas qual é o teu objetivo? Né? Porque na internet, no digital, que é a vida que a gente leva, às vezes não vem. E às vezes as pessoas nem sabem o que querem, mas elas sabem que elas querem vender no final, né? Essa eu acho que talvez seja a grande dificuldade. Né? Entende? Elas querem vender, todo mundo sabe disso. Mas o que eu quero com esta campanha? O que eu quero com este dado de tráfego? O que eu quero com o Grêmio? Né? A gente tava falando de futebol antes aqui, entendeu? O que eu quero? Então eu acho que a tomada de decisão é o diferencial. Isso é uma coisa que eu busquei em alguns painéis e não encontrei. Encontrei o como, o porquê, mas eu não entendi. E aí essa parte humana? Como chegar no final da história? Exato, como chegar no final? Isso. Como chegar no final? Sabe, eu cito um grande exemplo que me marca muito, cara, que é o exemplo que o Drebs, o menino, deu quando foi lançado o G1, né? Que eu acho um exemplo assim, que me marcou muito. Quando terminou a palestra do pessoal da Globo sobre o lançamento do G1, que era a grande novidade do mercado e tal, ele subiu ao palco e disse, eu hoje, disse para as meninas, estava em Barra do Ribeiro, onde eu tenho uma loja. Vocês saberem, Barra do Ribeiro é uma regiãozinha que vai para Pelotas. Costa Doce. Na beira do Lagoa dos perto de Taps. Água Doce, não sei que é região doce. E aí, quando eu estava entrando com o meu carro, eu vi uma carroça estacionada. 2 funcionários meus e o dono da carroça levando uma geladeira para dentro da carroça. É paradoxal. Eu parei o carro. No mínimo paradoxal. Eu parei o carro, fiquei olhando. O meu funcionário foi segurando a carroça, segurando a geladeira na carroça, e o dono levando a... Como é que eu atingi esse cara com G1? Ele fez uma pergunta. Como é que eu falo com esse cara? Mas esse cara tem celular. Hã? Eu te garanto que esse cara tem celular. Agora, manda um boleto para esse cara, ou manda uma cobrança bancária, tu vai ver onde que ele vai te mandar. Ele nunca mais falou contigo. Claro. O sucesso das lojinhas de interior é a paróquia, é a comunidade, é tu jogar no time de futebol. O Luizão já trabalhou em emissoras do interior, em que, em comunicação, o prefeito, é o delegado, é tu como diretor da TV e depois o padre. Entende? Então isso são os mandos que nós temos. Né? E como é que tu faz para convencer? Se tu não for junto, nós temos vários exemplos nesse país e aqui no Rio Grande de gente que quase quebrou porque foi automatizar, porque foi fazer coisas, né? E esqueceu que público ele trabalhava. Que o relacionamento funciona em qualquer A Quero canal. Tinha 5 milhões de clientes, lembra? Naquela... Com sede lá em Santo Cristo. 5 milhões de clientes. É verdade. Né? Aí um dia chegou um babaca lá e disse assim, vamos automatizar tudo. Perdeu 4 milhões e 900 mil clientes. Tem uma frase que a gente sempre fala, né, que é assim, a base, o princípio básico de comunicação é pôr em contato. Né? Isso é o primeiro caminho. E muitas vezes, para uma marca, ou para um líder político, ou para um líder empresarial, o pôr em contato não é necessariamente uma campanha gigantesca ou a super estratégia digital, que pode também ser o caso, mas muitas vezes o que ele precisa é um café com o presidente da associação comercial do interior. Ali.
E isso ali vai estreitar o laço para fazer algum tipo de mudança na reputação da marca naquele momento. Então, muitas vezes, o que nos falta, e acho que isso talvez seja o caminho que a gente está conversando aqui, convergindo, que é o caminho também da humanização, né, do trabalho e a busca de uma compreensão específica para aquilo que faz sentido para a marca naquele momento, né? Para a marca, ou para o líder, ou para a pessoa. Então, muitas vezes não faz sentido a gente entrar e fazer o que o Nenê falou, de e acabar quebrando porque fez algo que não faz, não está adequado àquela realidade, né? Mas, muitas vezes, ao fazer isso, ele acaba não vendo algo que é muito mais próximo, muito mais evidente, que é algo mais simples também, e mais humano, né? E acho que esse é o caminho que é preciso seguir. Agora, tu falou... a vontade de querer. Me chamou a atenção aquele dado que tu falou do sucesso dos jornais em pequenas comunidades. Essa retomada nada mais é do que a necessidade das pessoas de se aproximarem, de ter um conhecimento muito grande do ambiente que eles têm. Pertencimento comunitário, né? A possibilidade de alguma interferência, porque o que está acontecendo no outro polo, né, no outro hemisfério, não consegue interferir. Volta de novo aquilo que a gente aprendeu. A notícia da esquina vale mais que a notícia da China. Em alguns casos, sim. Eu diria vale tanto quanto. Porque... Eu diria que vale em alguns casos, sim, em outros... mas Tu abandonou o local, cara. É isso aí. Abandonou o local. Isso é muito ruim. Né? E aí, o que acontece? Ficam órfãos. Né? Por exemplo, nenhum jornal de Gramado aqui prestigia o evento do Gramado Summit. Não vi ninguém. Isso é uma loucura. Né? Por quê? Né? O ano passado, por exemplo, a RBS trouxe para cá o Pioneiro. Este ano não é RBS. Não tem nenhum nome ali. Né? Por quê? A região precisa ter orgulho daquilo que tem, cara. É que talvez o Gramado não seja um bom exemplo, porque o Gramado é uma cidade bastante universal, eu acho, sabe? E talvez não tenha essa característica. Espero o teu depoimento, vamos lá. Mas o Marcos sofreu com isso. Eu espero o teu depoimento. Tu pode definir Gramado de uma maneira melhor. Mas o Marcos sofreu com isso. O Marcos sofreu com isso. Mesmo tendo a escola da mãe dele, que foi pioneira. Sim, como relações públicas. Demais. Mesmo assim, ele sofreu com isso. Cara, os caras não gostam, eles querem capital, cara. Eles querem grandeza. Gramado, vou lá para comer chocolate fondue. Não, né, cara? Vai para aprender. Vai participar. Esse dilema, nossa, eu faço parte da associação, né, da AGERT, das emissoras de rádio e televisão. E vira e mexe, essa discussão acontece. Porque o congresso que acontece de 2 anos acaba sendo em Gramado. Ou Canela, Gramado ou Canela. Porque é uma coisa assim, as reuniões já acontecem, né? Mensais já acontecem em Porto Alegre. Né? Então, poxa, na hora nós precisamos de um campo neutro. E parece que isso que Gramado se tornou para o gaúcho. A fúria do setor calçadista quando a Zero Grau barrou a Coromoda, lá em São Paulo. Ou a Francal. Olha a fúria, cara. Que, cara? Não tem o grande centro. Como assim o grande centro? O que é o grande centro? Hoje as distâncias são cada vez mais próximas, né? Então, a Zero Grau aqui, tu que vive aqui, né, Thomas? É um sucesso absoluto. Né? Exatamente. Mas de fato aqui é uma cidade que tem um caráter mais universal, porque tem muito turista, mas ainda assim tem muito do local, né? Tem muito da comunidade. O Brito esculhambou isso, né? Te lembra? Sim. O Brito, te lembra? Rasgou a porta. Mas aqui também tem o jornal local, tem a rádio local, e de fato há uma certa, acho que discrepância um pouco do que
E por incrível que pareça, tudo coisa de grupos de fora, né? Nós fizemos Na comunicação, né? Nós fizemos o ano passado um programa ao vivo, né? Nós temos um programa de entretenimento, que é o Masbá, um programa com uma temática mais jovem, moderna e tal. E nós fizemos ao vivo do centro de Gramado. E aí a gente fica pensando, poxa, o programa ao vivo tem uma grande vantagem, afinal de contas, tem interação com o público e tal. Mas aí, depois, e a apresentadora, né, a Bruna Colossi, chega e entrevista as pessoas que estão assistindo. E aí o que acontece? Essa questão do localismo, ela acaba não existindo, porque, de onde você é? Eu sou do Rio, eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia, do Nordeste. Quer dizer, ela identifica o mundo. Identifica o mundo. Quer dizer, aí tá fazendo um programa ao vivo, tá pra quem? Porque as pessoas não vão estar vendo. E aí, inclusive, perguntava, mas aonde eu vou me ver que eu tô aqui, né? A gente ia dizer, olha, bom, na internet, pelo menos isso, o programa tá no YouTube, tu vai lá, pesquisa, tá lá. Né? Então, acabava funcionando dessa forma. Mas é uma característica, a gente tem essa realidade dentro do Rio Grande do Sul e a gente não pode negar que é um sucesso. Não sei até onde vai, talvez tenha um limite para isso. Acho que as pessoas talvez tenham que se dar conta disso, talvez tenha um limite. E acho até, e aí falando, Bruno, que a Porto Alegre, nesse sentido, tem se posicionado, acho que de forma muito positiva, assim, nos últimos 5, 6 anos, né, como uma cidade de inovação que... Mas não tem um centro de eventos. Não tem o centro de eventos. Não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu estava conversando até com a Amanda Munhoz, que é da rede de comunicação do South Summit, e ela falou assim que a conversa número 1, a mensagem número 1 que ela mais recebe, o Zé Renato, o Thiago, são as pessoas de fora, inclusive pessoas de fora do Brasil, chegando no cais e falando: eu nunca vi nada igual. Isso é legal. Eu nunca vi nada igual disso aqui na cidade que eu vim ou nos eventos que eu fui. Então, isso também, claro, um centro de eventos aqui, Gramado tem centro de eventos e tem, acho que um know-how também de abrigar isso tudo. Dos fornecedores, né, de eventos aqui, que de fato é um diferencial que Porto Alegre talvez não tenha ainda, mas lá tem esse diferencial e é algo que realmente marca muito, né? Marca. E também acho que a cidade tem se posicionado muito bem acho que de fato nesse vácuo que existe no Brasil, porque, Florianópolis um pouco, talvez Curitiba, acho que Recife é muito também forte. É bem forte, mas assim, São Paulo, Rio, tem outros fatores, né? Belo Horizonte tem outros fatores, o Nordeste como um todo, então acho que Porto Alegre tem se posicionado de alguma forma. Mas tu vê o seguinte, como o ranço é ruim, né? Assim. Hoje sai a notícia que o Boeing lá, vão colocar o Boeing na frente do estádio de Beira-Rio para as crianças poderem interagir, pilotar, fazer... Sabe que é alguma coisa extremamente comum hoje no mundo, tu botar os óculos aí bota lá. Pagou para a prefeitura 15 mil de aluguel. Para que isso? Isso é ranço, cara. Sabe? Não precisava. Não precisava, né? Até porque vamos ganhar todos, né? Não precisa, parece estar precificando uma situação que isso é qualquer prefeitura, né, gente? Não é porque é aqui. Se fosse em outro lugar, como é que ia ser, né? Não tá dando graças a Deus que tava, né, que algo novo. 15 mil fosse resolver o problema da prefeitura de Porto Alegre. Ia ser tão bom se fosse, né? Só isso. Não, e o pior, né, Nenê? Se não cobra. Vamos... Aí entra a facção. Se cobra mais, vamos reclamar. A facção do não cobra, a facção do cobra demais. Do cobra pouco. Do cobra pouco, quando vê tá tudo não tem polarizado. Tem uma coisa muito legal nas redes da prefeitura, quando eu entrei, que a gente via que era o problema da poda das árvores. O maior problema era a poda. E aí depois, o maior problema era cortar a árvore. Então era a mesma coisa, as reclamações eram igual, só que uma que queria podar e outra que queria que não cortasse as árvores. Então, assim, as árvores, né, no caso. Então, assim, eu me lembro que eu pensava assim, gente, nunca, em lugar nenhum, um ente público vai agradar a toda a população. Não. Nunca, em lugar nenhum. Não existe isso, desde que o mundo é assim, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, quem pega ali na minúcia sabe por que isso acontece, né? Mas tem vezes que isso só joga contra. Sim. Porque o que acontece? Isso é um processo. Quantas crianças vão ir nesse avião e não vão querer ser piloto, que nunca na vida iam ter oportunidade de entrar, sabe? Que tem a visita do colégio, tem isso. Então, tem várias coisas que as pessoas ignoram das partes boas das ações, que
tem sim uma parceria que faz uma transformação social incrível e que é só a mesquinharia do problema ali, oportuniza, né? Isso, a gente tem que ver o lado bom das coisas. E aí, quando vai na notícia, às vezes é só um informativo, né? Ou tem uma tretinha aí por trás. que não precisava, né? É um viés interpretativo. Como vocês enxergam os streamings? Vocês estão fazendo uma parceria com a Warner Bros. Não, ao contrário, o SBT está fazendo própria. Não, tem uma notícia hoje que eu... Sim, mas como parceiro, mas assim, um parceiro... Vai passar primeiro no streaming a e depois... base vai utilizar dentro do streaming, utiliza dentro da televisão, mas a ideia principal, né, do caso do SBT, é criar o Mais SBT, que é um streaming de graça, né, uma exigência, né, do próprio Silvio Santos, de, olha, tudo bem, podemos entrar nessa, mas de graça. Né, a notícia hoje até é bem importante, né, o lançamento está para agora, para maio, junho. Nós já vendemos as 4 cotas fundadoras, que se chama, então, quer dizer, o projeto está praticamente viabilizado, e a ideia é utilizar produções próprias, né, produções, né, do passado, produções né, do que podem ser feitas no futuro. Claro que vai ter uma parte relacionada a filmes, vai ter uma parte relacionada a séries, vai ter uma parte relacionada à programação atual e, como eu falei, ao passado, né? Então também vai se notabilizar situações como, por exemplo, a figura do Silvio Santos. Então vai ter lá uma série sobre o Silvio Santos, vai se criar uma série, um programa sobre a Hebe, um programa sobre o Gugu, né? Os desenhos animados, um espaço para jovens, um espaço para crianças. Isso sem comercial? Com o comercial, totalmente viabilizado através de publicidade. Isso. Não tem. Os hoje estão vivendo sem isso. A informação que se tem, tá, é que o único streaming atualmente, né, das dezenas e centenas que existem, que conseguiu o equilíbrio financeiro, chegou no break-even, foi o Netflix. Que todos os outros ainda estão pagando para poder chegar no espaço. Eu acho que o Netflix, especificamente agora, ele tem um plano em que tu paga 50% do valor de um plano cheio se tiver ali dentro durante a exibição dos filmes, das séries, anúncios. Então, os anúncios... digamos, um plano normal é R$34, e existe o plano B, que é R$18, com ali de hora em hora aparece anúncio. Então, eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo, e acho que é um caminho também possível, né? Vocês acham que é o caminho? É complexo, né? Porque como usuário... Até porque não tem métrica para isso ainda. Mas isso é rapidinho crio, né? Isso é eu acho fácil. Que vai ter uma depuração, né? Em algum momento vai. Eu acho que vai ter uma depuração. Porque a Netflix, o diferencial dela inicial, que todos fazem hoje, era poder fazer por afinidade, né? Tu assiste muito assim, esse tema parece mais pra ti, né? O algoritmo nos ataca. Ataca e tu não sai dali da frente. E então a tendência, até a parte, isso já ouvi falar também, tá? Que as pessoas vão escolher também o tipo de propaganda, né? Eu não tenho outra opção. Eu quero pagar menos, mas eu quero ver propaganda só de esporte, por exemplo. Né? Então isso também facilita na hora de dar o aceite, que ninguém lê as letras miúdas, tem essa parte que eles vão colocar, obviamente, em algum momento. Vai ser muito caro, né, Luiz? A questão disso é que realmente é um projeto muito alto, né? A ideia, por exemplo, do SBT, tudo bem, ela conseguiu vender as cotas fundadoras, que viabiliza, que está dentro do planejamento, mas a ideia também é chegar vamos dizer, em 5 anos nessa possibilidade do negócio se autossustentar e ser completamente lucrativo. É uma situação diferente, porque assim, se criou vamos dizer, uma necessidade, que é a comunicação on demand, né, que é o que acaba, de certa forma, reinando nesse nosso ambiente.
se criou uma série de opções, né? A gente, puxa vida, a gente vive com 5, com 4, mas são vários e vários, né? E eles não conseguem se autossustentar, porque existe uma necessidade não só de distribuir o sinal, mas também de criar conteúdo. Então, se não criar conteúdo que seja um conteúdo exclusivo, relevante, não vai acabar conseguindo ter essa notabilidade e ter a possibilidade de ter essa sustentação desse negócio todo. Então, é um negócio que está em modificação, né? E de outra forma, os grandes estúdios ficarem em greve contra a inteligência artificial. E aí? Será que não tem muito roteiro sendo feito? Mas a experiência, né? Hoje, isso é uma coisa que eu ouvi bastante hoje, e eu acredito muito que a experiência do usuário, seja ela na tecnologia ou no relacionamento pessoal com o cliente, seja onde ele for, né? O cliente, o paciente, o cidadão, enfim, ele tem que ter uma experiência. Se eles conseguirem chegar, que a experiência da marca seja uma coisa bacana, um Chaves da vida, né? Num SBT, que é uma coisa... né, incrível, o que tem de relevância até hoje. Chama de memória afetiva. Uma memória afetiva. O Chaves é o imortal do Grêmio. E o que a gente tem que passar? A gente não devia ter falado de futebol, só situando, tá? Nós estamos falando um dia depois do Grêmio ter feito a grande epopeia de perder para o Huachipato. Então... Mas estamos, acho que há poucos minutos do início do jogo do Inter, né, também. Então, não vamos rir tanto assim. Que eu não sei nem como é que se diz o nome é um nome tão engraçado. Não, é um nome tão engraçado quanto o Huachipato que o Inter tá que eu também não sei o nome, não sei. Bota aqui bota nos caracteres aqui, ó. O Weber ainda se mete um pouquinho no Grêmio? Não, como ele e o Bento, né, o filho dele, vão pro estádio, mas não... Mas ele não entra, porque ele participou, né, de eleições. Sim, isso, a gente participou de algumas eleições do Inter e do Grêmio, né? Como produto. E incrivelmente fomos chamados... Como o Grêmio, eu acho que ele foi... E fomos chamados pelo Inter e pelo Grêmio. O Inter, quando estava na segunda divisão, né, para um trabalho de reputação, de gestão de crise e tal, e o Grêmio no ano que foi rebaixado, 2021, para também ajudarmos ali. Fomos chamados bem no final do ano, para também uma gestão de crise, ali, uma reconexão, e depois, né, naquele ano seguinte, uma reconexão com o torcedor e tal. Mas sempre... Eu brinco que a gente trabalha com política partidária, né, mas... O público do futebol é 85 vezes mais apaixonado, mais fanático. Imagina mais maluco. se no futebol teria uma data específica para as pessoas, para os candidatos poderem trocar de partido. Não existe essa situação. Essa situação não existe. Imagina, olha, o ano que vem é o ano para se descompatibilizar do teu time Grêmio, passar para torcer para o Juventude. Não tem isso. A gente está falando de tecnologia, modernidade e progresso. A Liana Pizzanella e o Henrique, diretor de marketing do Grêmio, fizeram um debate para a ARP sobre marketing do esporte, principalmente dupla Grenal. E o grande problema que eles enfrentam chama-se tem uma pesquisa no Rio Grande que diz quais são as marcas mais disputadas no mercado gaúcho. Desculpe. Primeiro lugar, Grenal. Segundo lugar, Grêmio. Terceiro, Internacional. Cara, isso é uma loucura. É uma loucura. É muito amor. E aí as dificuldades que eles têm em não ter patrocínio da coluna do Nenê é porque o Nenê... Tem que ter dos dois, né? Tem que ter dos dois. Né? E aí citam exemplos que deram certo, tipo do arroz que o Grêmio fez e o cara bateu o recorde de vendas a cada mês que passou. Bateu o recorde de vendas. O cara vender para 5 milhões, 6 milhões é do arco, cara. Por outro lado, a Tramontina está nos dois, o Unimed está nos dois. A Tramontina saiu, né? Saiu, mas estava nos dois, a Unimed está nos dois, esse Marquespan está nos dois. Tá cheio, Banrisul, evidentemente. O que muda é o aposta. Um Estrela Bet, o outro... Mas em compensação, tu chega no estádio, a marca Panvel tem que ser, não pode ser azul,
né? A Coca-Cola, te lembra? No passado era preto e branco. Isso é um absurdo, cara. Mas é absurdo, mas é a essência do negócio. É a paixão, né? Não, que mas é o- Aí tem a autenticidade, né? Que tanto falam, né? Mas eu acho que nós tínhamos que parar de ser azul e vermelho, parar de ser maragato e chimango, cara. Eu acho que isso... Ou limitar o esporte. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos limitar o esporte, ser assim. Que o gaúcho mudar nesse ambiente todo, olha, eu acho difícil. Não, também acho que é difícil, mas eu acho que é uma das grandes dificuldades que nós temos de ir para frente, cara. Tudo aqui é granalizado, cara. É verdade. Sabe? É impressionante. Nada vai adiante se tu não conseguir matar essa bronca. Pô, já estou me avisando que está no fim também. Isso também é uma droga. Né? Coisa tão maravilhosa. O Luizão, tu entende mais do que eu. Cada segundo aqui a gente vende a 30 segundos. 30 segundos, imagina. Né? Nós vamos entrar, nós estamos nessa também de podcast. Agora, de noite, nós temos o Pod Night. Tá dando grandes audiências, com grandes parcerias, justamente nisso, né? A gente está... É um bate-papo, né? A gente busca muito, claro, cada um acaba... O vídeo cada vez mais cresce. Se aprofundando em alguns determinados assuntos, né? A gente conta experiências, né? Acaba sendo uma conversa na qual a gente convida os internautas a participar. Estou fazendo isso aqui. Então faz a tua despedida aí e nós... Tá bom. Agradecendo aqui, principalmente... a ti, Nenê, dessa oportunidade, amigos de longa data, né, conhecendo o Tomás, conhecendo a Bruna e poder trocar essas experiências, essas ideias. Eu acho que só enriquece, né? A gente pode pensar assim, puxa vida, a gente começou num assunto, terminou num outro, desviou para um outro, mas tinha uma linha, né, que eu acho que ficou muito bacana, assim, da gente poder... É o que eu disse para a Bruna, nós não somos filhos da pauta. Não somos filhos da pauta. E não vamos chegar a nenhuma conclusão, mas eu acho que a conversa foi muito legal, gostei muito. Bruninha? Muito obrigada, Nenê, adorei. Já te conhecia do mercado há muito tempo, te acompanhava, vi muitos amigos aqui. Estou muito honrada de estar aqui com essas pessoas muito queridas. Estou muito feliz, espero continuar, que a gente continue falando sobre as transformações, as inovações, mas muito pensando no relacionamento, em aproximar, em não perder, né, isso da autenticidade e de estar próximo das pessoas, né, que a gente tem que usar essa parte bonita da tecnologia para facilitar as nossas ineficiências. Perfeito. Nenê, obrigado pelo convite, pela parceria aí de tanto tempo. Quero te dizer que a iniciativa foi minha, viu? Não foi daqueles dois lá. Ah, é? Bom, muito obrigado, te agradeço. Eu entrei numa sala... Os dois, quem? O Grêmio e o Inter? Não, o Kleber e a Soraya. Eu entrei numa sala, eles estavam numa reunião, e eu disse, avise o Tomás que eu vou estar aí gravando e quero ele num podcast. Querido, muito obrigado mesmo. E eu pensando sobre essa história de eventos de inovação e tudo mais, eu particularmente gosto mais de pensar não no que mudou, mas no que não mudou. E acho que essa nossa conversa de hoje, né, essa troca de ideias, isso aí não muda, né? Esse compartilhamento de informações, de visões. Então, isso para nós é muito rico. Espero que o público também tenha gostado, assim como nós gostamos. Então tá, saúde de todos. Saúde. Que a gente continue. Falou.